Olá, meu nome é Felipe. Essa é a terceira aula do nosso curso de leitura e escrita acadêmica. Na aula de hoje eu vou falar sobre alguns elementos, algumas dicas, técnicas importantes para a gente melhorar a nossa leitura e a nossa escrita. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes e em cada uma delas eu vou tratar alguns elementos importantes nesse processo de leitura e escrita. Queria começar dizendo uma coisa que eu já estou repetindo nas várias aulas que eu fiz, que é a importância de praticar a leitura e a escrita para a realização melhor dessas atividades. Essa é a primeira coisa, eu não vou falar muito sobre ela. Em seguida, é importante a gente pensar sobre uma frase que a gente ouve muito, que é a seguinte: para você escrever bem, você precisa ler muito. Essa frase a gente ouve sempre, ouvi minha vida acadêmica inteira, e ela é uma frase verdadeira, óbvio, mas eu queria pensar mais profundamente sobre ela, porque ela, apesar de ser verdade, ela não é uma verdade completa, é uma verdade parcial, porque muitas pessoas leem muito e mesmo assim elas têm dificuldade de escrever. Por que isso acontece? Às vezes a pessoa está muito acostumada a ler livros de romance, de ficção científica, ler poesia, antes de ingressar na universidade. Às vezes escreve bastante até poesia, crônicas. Quando ela entra na universidade, ela tem a impressão que ela não consegue produzir, que ela não consegue escrever artigos ou mesmo provas, trabalhos, etc. Ou seja, ela lê muito e mesmo assim ela não consegue ser uma escritora. Isso acontece por um detalhe que eu queria apontar agora. Primeiro é que ler muito não necessariamente faz você ter uma familiaridade com um gênero textual específico. Às vezes você lê muita poesia, muito romance, mas não necessariamente você vai ter familiaridade com o gênero textual artigo. Então eu aprimoraria essa frase dizendo o seguinte: para você escrever bem um determinado gênero textual, é importante que você leia muito esse gênero textual. Então, para escrever bem artigos, é importante que você leia artigos. Eu trabalho com assistência acadêmica, né? E às vezes as pessoas me procuram, por exemplo, para fazer um exame para mestrado, né? E nesse processo, às vezes, algumas instituições pedem uma carta de intenções, pedem um memorial, por exemplo, pedem um pré-projeto, que é o mais comum, e estudantes graduados que têm muita familiaridade com a leitura e às vezes com a escrita não conseguem fazer um projeto, não conseguem fazer um memorial, não conseguem fazer uma carta de intenções, uma carta de apresentação, que é algo extremamente simples. Isso ocorre por isso que eu acabei de dizer. Às vezes a pessoa está muito acostumada a escrever artigos, mas não necessariamente está acostumada a escrever carta de intenções. Ela, às vezes, nunca viu um memorial na sua frente, ela nunca viu um projeto de mestrado. Então ela sente uma dificuldade, porque ela não está familiarizada. Então, quanto mais projetos de mestrado você ler, mais familiarizado você vai estar com esse gênero textual e vai produzir, provavelmente, né, melhor. Pelo menos vai ter mais condições de produzir melhor. Às vezes você escreve muita poesia, mas não necessariamente quer dizer que você vai escrever bem artigos. É normal você ter dificuldade. Então estou tentando explicar que não necessariamente ler muito vai fazer com que você escreva bem todos os gêneros textuais. É necessário que você pratique esses outros gêneros textuais. Essa é a primeira coisa. A segunda é algo que eu também considero muito importante e eu apresento assim para as pessoas quando eu dou aulas, quando eu dou cursos, que teoria e prática, elas são coisas que devem estar juntas, na minha concepção. E o processo de leitura e escrita, assim como o processo de escuta e fala, né, elas têm que caminhar de mão dadas. Elas não são coisas isoladas uma das outras. Então, se você entender que você tem que ler muito primeiro, para depois você escrever bem ou escrever muito, há um erro nessa leitura, que é a seguinte: você vai achar então que você vai ter que ler muito antes para só então você escrever bem. E às vezes você bloqueia o seu processo de escrita. Às vezes você se cobra demais, tem que ler muitos artigos, muitos textos para escrever um determinado trabalho da sua faculdade.
A minha posição é diferente, a minha posição é de que leitura e escrita caminham juntas. E porque elas são atividades complementares, concomitantes, elas têm que ser realizadas juntas. Então, quando você lê um texto, você já tem que escrever sobre esse texto. Esse é o melhor jeito para você escrever melhor. Ler e escrever como duas atividades complementares umas às outras. Um exemplo que eu gosto de dar, uma comparação que eu gosto de fazer, é sobre a arte. Por exemplo, música e dança. Eu gosto muito de arte, gosto muito de música e de dança. E o exemplo é o seguinte: vamos supor que você seja uma pessoa que aprecie muito uma apresentação musical, um show de jazz, de música clássica, de rock, seja que estilo for, ou mesmo uma apresentação de dança, de balé, de forró. Você assistir esse tipo de apresentação, obviamente isso vai aprimorar a sua escuta, né, musical. Você cada vez mais vai se familiarizar com isso. Então você vai se tornar um ouvinte melhor dessa modalidade, desse estilo. E isso é muito bom, obviamente. Agora, quando você pratica essa determinada modalidade, quando você, por exemplo, começa a tocar um instrumento, quando você vai no show onde tem esse instrumento, a sua relação com o show é totalmente diferente. Quem pratica algum tipo de linguagem artística sabe muito bem o que eu estou falando. Uma coisa é você ver uma apresentação de tango, outra coisa é você dançar tango. Quando você começa a fazer aula de tango, começa a dançar tango, a frequentar os espaços onde tem tango, ou forró, ou samba, ou dança de rua, você vai vendo que é totalmente diferente de você simplesmente assistir. E quando você assiste alguém se apresentando, você tem uma outra relação com aquela arte, com aquela obra, espetáculo que você está assistindo. Porque já que você pratica, você consegue entender melhor como funcionam os movimentos, a dificuldade deles. Então isso muda totalmente a sua relação. Então isso quer dizer que praticar uma determinada linguagem artística faz com que você tenha uma relação diferente enquanto um espectador dessa linguagem artística. Isso é uma comparação, vamos trazer agora para o ato da escrita e da leitura. Você ler muito não necessariamente fará com que você escreva melhor. Ajuda, obviamente, indiscutivelmente. Por quê? Porque existem características nos diversos gêneros textuais que vão ser transportados. Essas características, essas habilidades, elas são importantes também para a escrita. Por exemplo, seu vocabulário, quando você lê muito, você amplia seu vocabulário, você entende o uso de pontuações, você entende os diferentes tempos verbais, você aprimora sua capacidade de abstração, sua capacidade de criar imagens, né? De imaginar, sua capacidade de se concentrar, a sua capacidade de ser crítico, de ser reflexivo. Tudo isso que a leitura desenvolve em nós, ela vai ser transportada para o ato de escrever. Então, ler gêneros textuais, seja quais forem, eles ajudam no processo de escrita de gêneros textuais também diversos. Agora, quanto mais você praticar a escrita, melhor a sua escrita será. Então, não basta só você ler muito para depois você escrever muito. É necessário que você já comece de cara escrevendo. Então, para você ser um bom escritor de artigos, você tem que escrever artigos. Para você ser um bom escritor de poesia, você tem que escrever poesia. Você não precisa ler toda a obra literária dos poetas para daí então você começar a escrever. Não. Você tem que começar a escrever desde agora, sem se cobrar toda aquela exigência, aquele rigor, toda aquela beleza que talvez você veja nos poetas que você mais admira, mas você tem que começar escrevendo, porque quando você escrever poesia, você vai ler diferente as poesias que você tiver contato. Isso é muito importante. Então, resumindo, a frase ler muito fará você escrever muito, ela é verdadeira, mas tem a ver com o gênero que você está lendo, e tem a ver também com o fato de você já escrever desde cara. As pessoas que fazem uma leitura ativa, ou seja, leem já pensando na escrita, fazendo tópicos, fazendo resumos, fazendo fichamento, fazendo resenhas, críticas, respondendo com crítica, com argumentação, essas pessoas elas vão ter uma capacidade muito melhor do que aquelas que leem quilos e quilos de textos para só depois começarem a escrever. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar aqui nesse encontro.
a relação intrincada que existe entre leitura e escrita. Não é uma etapa. São duas coisas feitas ao mesmo tempo. Quando você começa a dançar, você se torna um espectador melhor da dança. Quanto mais você assiste dança, melhor dançarino você se tornará. Essas coisas não estão isoladas, embora a gente possa nunca querer dançar na vida. Mas, mesmo a pessoa que nunca quer escrever na vida, se ela começa a escrever, ela dá um salto de profundidade, de qualidade na leitura dela, no processo dela de recepção desse tipo de gênero textual, para pensar aqui os textos acadêmicos, né, especificamente. Esse é o primeiro ponto.